uma frase, a gente está na 103, 104. Abrir um e-commerce, lançar um app, operar no modelo de plataforma. Tudo isso é o início da transformação digital, não o seu fim. Buenas, eu já falei algumas vezes aqui sobre a lógica industrial e eu vou ter que repetir mais uma vez porque eu acho que muitas vezes a gente leva essa lógica industrial para o ambiente, para a era, para as interfaces digitais e nem se dá conta. Então, como é que é a lógica industrial? Qual é o arquétipo da era industrial? É a linha de montagem. A linha de montagem, ela tem início, meio e fim, né? A gente pega uma grande quantidade de matéria-prima, organiza uma grande quantidade de maquinário que vai pegar essa matéria-prima, transformar essa matéria-prima num produto de prateleira, usando sempre o mesmo molde, a mesma forma, porque é esse molde que garante o ganho de escala. E o ganho de escala é o que vai permitir que esse modelo se sustente. Só que para operar nesse modelo, eu preciso ter um tipo de trabalho muito específico. Um trabalho que é linear, segmentado, unidimensional e previsível. Linear por causa desse início, meio e fim. Então, na era industrial, na esteira da linha de montagem, existe sim o fim. O produto sai ao final da esteira pronto para ser consumido. Segmentado porque a gente divide as pessoas em segmentos, áreas, departamentos. Quem aperta o parafuso só aperta parafuso. Quem cola o vidro só cola o vidro. Quem revisa a peça só revisa a peça. E a gente espera que essa pessoa se torne uma hiperespecialista, uma vez que ela faz isso repetidamente e cada vez vai fazer melhor e mais rápido. E percebam, se ela fizer melhor e mais rápido, a esteira pode andar numa velocidade igualmente maior, produzindo um volume maior de matéria-prima transformada e jogando ao mercado, num menor espaço de tempo, mais produtos para serem consumidos. Então, o ganho de escala também cresce. Esse trabalho, além de repetitivo e unidimensional, ele também é previsível. Porque eu sei exatamente como a matéria-prima vai vir da etapa anterior e como eu tenho que entregar a etapa posterior. E algo que rege tudo isso é o controle de qualidade. Ninguém aqui vai discutir qualidade, né? Mas a gente pode talvez discutir controle. Numa era digital, talvez o controle que se tem, ou que se tinha no paradigma industrial fique transformado e modificado. Então, quando a gente fala de transformação digital, não raro a gente vê uma lógica industrial com início, meio e fim, com controle, com unidimensionalidade, com previsibilidade, tentar ser aplicada a esse novo momento. E aí a pessoa diz, não, transformação digital é abrir um e-commerce. Se você abrir um e-commerce, você está digitalmente transformado. Início, meio e fim.
Ah, se você lançar um app, você está digitalmente transformado. Início, meio e fim. Ah, se você operar nesse modelo uberizado, esse modelo de plataforma, você está digitalmente transformado. Início, meio e fim. Mas parece, pelo menos nesse momento histórico, que a transformação digital é um processo com início, meio e sem fim. Que ele segue ad eterno pelo entendimento que a gente tem do que é transformação digital. Se a transformação digital é um processo econômico, empresarial, modal, social, que sempre sofre interferência das 4 forças dominantes do digital, que é tudo que puder ser digitalizado será, nem tudo pode, mas tudo que puder será, tudo que puder ser automatizado será, de novo, nem tudo pode, mas tudo que puder será, tudo que puder ser personalizado será, e tudo que puder ser distribuído, entendendo que distribuído é a última etapa da descentralização. Tudo que puder ser descentralizado será, nem tudo pode, mas tudo que puder será. A gente entende que uma empresa pode sempre se digitalizar mais, se automatizar mais, se personalizar mais, se distribuir mais. Enquanto a gente não chegar no 100%, a gente pode continuar perseguindo essa transformação. Isso vale para a estrutura da empresa, para as interfaces da empresa, para os produtos e serviços da empresa e assim por diante. Então, não me parece lógico que a gente aplique esse entendimento e essa alma industrial com início, meio e fim para uma era que tem início e meio, mas não tem fim. E obviamente que isso demanda uma capacidade das lideranças, das pessoas, que é muito diferente das capacidades que a gente via até então. E aqui eu volto a um termo que eu já falei em algum vídeo, que é o future proof. Future proof, né, numa tradução livre aqui, seria a prova de futuro, ou a prova de futuros. É algo que a gente tem ouvido muito quando conversa com a alta cúpula de grandes organizações. A gente tem que ter uma estratégia future proof, ou seja, que independente do futuro que vier, ela será bem-sucedida. Isso é de uma pretensão inominável. Mas isso também é de uma rigidez cognitiva assustadora. Por que não entender que o mundo muda, que as pessoas mudam, que os costumes mudam e a gente vai mudar também? E querer um plano com uma trajetória de anos, décadas, que não precisa se transformar e que aí tem que ser tão bem desenhado que sobreviva a esse período. Não faz muito sentido. E aí eu destaco algo que talvez eu não tenha destacado com tanta clareza nos vídeos anteriores, que é uma estratégia multidimensional. Eu acredito muito numa estratégia multidimensional, seja para transformação digital, seja para qualquer transformação. Inclusive a estratégia multidimensional, justamente por ser multidimensional, vai ter processos que não são necessariamente digitais, mas também vai ter processos que são necessariamente digitais. Então, se eu tenho uma estratégia multidimensional, eu tenho que ter diferentes drivers de estratégia. Algumas mais incrementais, algumas mais ambidestras, algumas mais adaptáveis, como essa que eu acabei de falar, mas algumas
que sejam capazes de construir os futuros a partir dos próprios futuros. Então, quando eu penso numa organização que consegue entregar o digital com cara digital, ele não termina no app, não termina no e-commerce, não termina na uberização. Esse é só o início de uma jornada sem fim.